Paz seja convosco. Amém. Amém. Não só no meio. Bate no teu peito. Louvamos a Deus, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Você nem percebeu, mas o mês de janeiro acabou e fevereiro já está na toada aí. E aí nós temos que entender e observar o agir de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Cada um tem uma história singular a contar. Alguns têm até uma história plural, né, Luli? A contar. Das dificuldades, mas também das vitórias que o Senhor nos concede. Só de estarmos vivos, estarmos nos seus caminhos, é uma grande, grande vitória. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o inimigo que enfrentamos. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Muitas, não todas, das nossas aflições, elas são causadas pelo inimigo das nossas almas. Ele é astuto, ele é maligno, e ele quer tudo o que Deus não quer que seja feito. Ele odeia tudo que Deus ama. Ou seja, ele me odeia, te odeia. Enquanto nós gastamos energia e esforço contra outros seres humanos, ele age. Quando o nosso foco precisa separar os dois já de cara, não? Não, tá tranquilo? Tá bom. Enquanto nós demandamos energia e esforço contra seres humanos, ele age, ele não fica parado. Ele vive o tempo inteiro agindo, independente se você pode vir à igreja, não pode ir à igreja, vem, não vem, se você ora, não ora, se vive na correria ou não na correria. Ele não está nem aí para isso. Ele continua com os planos de destruição dele. E quando você continua a sua preparação, e você continua buscando a ele, você fica apto à luta que vai vir, porque ela vai vir. Qual é o objetivo de Satanás, seus demônios? Toda destruição, nada menos do que isso. O foco principal é tirar a glória de Deus, porque quando ele tira da sua boca a adoração, tira da sua boca o louvor, ele consegue o objetivo dele. O versículo que meditamos na semana passada e que pretendo que nós estejamos meditando hoje, Efésios 6, de 10 a 12, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ser bons maridos e boas esposas, ser bons pais e bons filhos, ser bons senhores e bons servos, são nossas responsabilidades. Ele nos instrui a isso, e a nossa obrigação é buscar esta excelência. Nós devemos buscar na palavra o padrão, a referência, e procurar a cada dia na força do Senhor ser cada vez mais excelente na aplicação dos nossos papéis. E aí ele termina dizendo: quanto ao mais, a sua responsabilidade é a sua responsabilidade. O que é da parte de Deus, quem faz é ele. Por isso que Cristo, na cruz do Calvário, antes de morrer, ele fala: está consumado. A minha parte eu fiz. Cabe agora a cada um de nós fazer a nossa parte. A palavra de hoje tem como título, na continuação da semana passada, o inimigo que enfrentamos, parte 2. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Versos 10 em diante. Efésios capítulo 6, versos 10 em diante.
Assim diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos pela tua luz, pela tua graça, pela tua força nas nossas vidas, e queremos novamente colocar-nos na tua presença. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir as tuas direções, precisamos do teu consolo e da tua repreensão. Que o nosso espírito, Pai, seja alinhado com o teu espírito, que nós possamos abrir os ouvidos e ouvir a palavra que procede do teu altar. Quero pedir também para aquilo que o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade nessa noite. Oro em nome de Jesus. Amém. É interessante o caminhar das pessoas. Hoje, agora, logo antes do culto, eu brincava com a Vânia e ela falou assim: eu acho que o senhor é muito light. Mas entenda que a gente tem que ir exatamente dentro do verso 20 que fala que eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu não tenho que falar nem mais e nem tenho que falar o que é menos. A gente tem que falar o que é realmente as Escrituras, o que são realmente as Escrituras Sagradas. Semana passada fizemos aquela breve introdução a respeito do inimigo das nossas almas. O versículo que nós vamos trabalhar, já li uma vez, li a segunda com a palavra, vou ler a terceira, que é Efésios 6, de 10 a 12, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos dessa força. Nós precisamos disso que não trata, não vem de nós, não vem do nosso esforço, mas vem de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É algo que, se Deus permitir, nós vamos falar na semana passada, semana que vem, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em outra versão ele acrescenta a palavra astutas ciladas do diabo. Eu prefiro assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Toda batalha demanda você conhecer o seu inimigo. O conhecimento total do inimigo e um respeito sadio em relação a ele. E nós vamos falar um pouco sobre essa condição de tanto você esquecer que o diabo existe, como você achar que você tem capacidade demais para resolver. Então nós temos que respeitar o nosso inimigo. Nós temos que respeitá-lo pelas suas ações que são condições necessárias para a vitória de uma batalha. Nós temos que conhecer com quem nós estamos lutando. Se você abre um negócio, se você começa um relacionamento, você tem que saber com quem você está lidando para saber como você vai agir. Se subestimamos o nosso inimigo espiritual, não veremos necessidade para a armadura de Deus. Você começa a achar que está tudo certo. Aproveita e dá uma cutucadinha aí no teu filho do lado, ele cruzou o braço, apoiou a cabeça e já era.
Se subestimamos o nosso inimigo espiritual, nós achamos que nós não precisamos de Deus, não precisamos da sua armadura. E isso acontece bastante quando você começa a crescer espiritualmente, porque você começa a ver que você se destaca, você olha para as pessoas que estão à sua volta e você se sente todo poderoso. Mas a referência nunca foi a luta do irmão, e sim o que o diabo pode fazer com as nossas vidas. E a referência nunca é o nosso irmão, e sim é Jesus Cristo. Se nós não tivermos a armadura de Deus, nós sairemos despreparados para a batalha. Sem armadura, nada haverá senão a tua destruição. Muitas pessoas, elas colhem a destruição. Talvez muitas pessoas que estão hoje naquele bar ali, eles estejam exatamente dentro dessa condição. Eles cansaram de lutar pelas suas próprias forças. Enquanto você tenta lutar com as suas próprias forças, você não vence. Enquanto você acha que você não precisa da armadura de Deus, você não consegue lidar e você não vence. Nós precisamos da armadura de Deus. E se nós não tivermos a armadura de Deus, nós seremos rapidamente derrotados de modo vergonhoso. E eu gosto, como qualquer um, de ver alguns videozinhos curtos na internet, e às vezes eu vejo alguns filmes, algumas de luta, em que a pessoa trata com desrespeito o seu oponente, e aí no início da batalha o cara dá o troco, em poucos segundos, mostrando quem é que manda. Desse modo, entre a chamada para voltarmos à busca do Senhor, no verso 10 e 11, e no verso 13 em diante, 12 em diante, que nós vamos falar da armadura de Deus, ele fala do inimigo das nossas almas. E ele fala de um exército muito bem organizado. Diferente de você, ele não tira férias. Diferente de você, ele não é rebelde. Diferente da igreja, é um exército que só vai parar quando tocar a trombeta. Enquanto ele tiver existência aqui, ele vai tentar destruir, ele vai tentar quebrar, ele vai tentar atrapalhar. Ele vai fazer tudo disso. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, o apóstolo Paulo escreve, mas é contra os principados e potestades. A sua luta não é contra os homens. Apesar que a luta de muitos é com o sono. Mas a nossa luta não é contra os homens. Não adianta, querido, se não dormir à tarde, não fica acordado. E aí uma palavra como essa, em que eu estou dando alimento para você, porque você está no início da vida, você vai dormir, e quando você acordar, já era, entendeu? Aí você pode falar, talvez que nem a Helena fala, acabou? Entendeu? Porque é isso que você vai fazer, entendeu? E diante da luta e dificuldade da vida, você vai enfrentar ela sem armadura, porque a armadura nós estamos dando agora. E aí, em vez de você dormir à tarde, você fica à tarde acordado, e quando chega a noite você dorme. Mas aí é uma escolha sua. Quem vai colher os frutos disso não é papai, não é mamãe, mas é você. A nossa luta não é contra a carne e sangue, o apóstolo Paulo escreve, mas contra principados e potestades. Nós temos que entender que há inteligências cósmicas acima de nós, que não são humanas. Nós temos a figura de Satanás lá nas regiões celestiais. Ele é o príncipe do ar das regiões celestiais, e ele está lá de alguma maneira tentando impedir que você ouça a palavra, que você entenda a palavra e que você aplique a palavra. Os leitores de Paulo entendiam muito bem isso. O apóstolo Paulo, ele trazia palavras duras, palavras de confronto em relação àquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam acostumadas a viver e ver muitas vezes as condições sobrenaturais. Mas muitos deles só ouviam. Em Atos, não precisa abrir, em Atos 19, de 13 a 17, conta uma história interessante. O apóstolo Paulo, ele pregava de forma aberta para todas as pessoas. E alguns judeus, talvez pseudo-convertidos, eles se encontram com uma pessoa endemoniada. E eles olham para aquele homem, num número maior de pessoas, numeral mesmo, olham para aquele pessoa e falam assim: eu repreendo você, em nome do Jesus que Paulo prega. E aquela entidade satânica olha para eles e fala assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. E aí aquele homem sozinho, endemoniado, deu uma surra naquele grupo de homens, tirou a roupa deles, deixou eles pelados, deixou eles envergonhados,
e eles saíram correndo em retirada, porque eles não conheciam o inimigo das almas deles. Um fato logo depois, no verso 19, 20, 18 a 20, conta que as pessoas que ouviram a palavra de Deus, elas começaram a mudar o seu comportamento de tal maneira, que aqueles que eram mágicos, aqueles que eram magos, aqueles que eram feiticeiros, eles pegaram os seus livros e colocaram numa praça pública e queimaram, e era muito caro um livro naquela época, ou algum material escrito naquela época, e eles queimaram. Quem diz que não houve uma retaliação por parte daqueles homens, da parte das entidades demoníacas, por aquela afronta em queimar aqueles livros mágicos? Nós temos que entender que o diabo, ele não gosta de ser afrontado. Ele não gosta de ser afrontado. A melhor forma de nós afrontarmos ele é a dependência do Senhor, é a busca do Senhor. As forças do mal em batalha contra nós têm 3 características principais. O inimigo da sua alma tem 3 características. Primeiro delas é que ele é poderoso. Eles são poderosos. Filipe aqui falou alguma coisa sobre isso. Há poder que foi entregue nas mãos de Satanás pela rebeldia de Adão. Da mesma maneira que há poder na vida de Satanás para agir contra a sua vida, porque você dá essa autoridade, você dá esse poder. Você retém, você não participa, está sempre com alguma dificuldade. Interessante, e eu não estou julgando nenhum caso pontual não, mas é algo que você tem que pensar. Falava lá fora, e não sei se era com o Gabriel e Rafael, ainda mais os dois com blusa verde ainda, aí complica mais, entendeu? E eu falei para ele assim, quando você tiver carta, quando o papai e mamãe não vier, você vai vir na igreja? Vou vir. Hoje eu não vi porque eu estava com uma tremenda dor de cabeça. Eu falei, se fosse uma viagem, aquela conversa furada de sempre. Aí ele ficou ali meio debatendo comigo e tal, mas com certeza, quando uma coisa ela é importante, nós damos um jeito. Nós somos assim. O inimigo das nossas almas, eles são poderosos e eles ganham cada vez mais poder com a nossa rebeldia e com a nossa fraqueza. Confesso a vocês que eu estou com uma grande dificuldade, que é acordar às 5 horas da manhã de novo. Essas férias na casa da minha mãe me deu uma estragada e eu não consigo acordar antes das 6. Quem se alega com isso é o cão, porque eu oro menos, eu leio menos, as atividades começam mais cedo. Muitas vezes eu acabo atendendo pessoas sem nenhum tipo de oração, leitura, porque eu estou cansado. Eu sou como você. Ele é um exército, ele é poderoso, eles fazem parte de um exército muito bem organizado, dividido em níveis de poder: principados, potestades, hostes espirituais da maldade, forças deste mundo tenebroso. É uma forma de você dividir esse exército em estratégias, em partes. Há também os que são chamados dominadores deste mundo tenebroso, e os que são chamados forças espirituais do mal, que completam a condição dos principados e potestades. A palavra grega que trata sobre principados e potestades, ela é ligada muito com a astrologia, porque eles entendiam que os astros, eles controlavam a condição dos seres humanos. Se a lua está cheia, se está em Vênus, se está em Marte, se eu nasci com ascendente em Júpiter. E as pessoas, elas tinham esse entendimento e elas faziam essa ligação. E criavam muitas músicas e muitos cânticos para Zeus. Tinham orações em relação a Nabucodonosor, reis pagãos, pessoas que eram importantes, que eram todas elas referenciadas com principados e potestades. As pessoas, elas olhavam para essas figuras de autoridade e olhavam para as figuras satânicas e traziam o mesmo contexto. É como quando você passa numa igreja que tem imagem de escultura e você vê, por exemplo, a figura da Virgem Maria, e aí você entra lá, passa na frente de um centro lá de cultura afro, você vê Iemanjá, ela é igualzinha. As pessoas tentam de alguma maneira fazer essa referência. Foi o que aconteceu no início da igreja primitiva, quando havia os deuses pagãos, romanos e gregos, e aí aparecem os apóstolos. As pessoas, elas começam a ligar esses apóstolos com essas divindades para ser mais fácil das pessoas aceitarem. E o diabo acha muito lindo e maravilhoso isso. Essa condição de que esse Satanás, ele é o mal.
A gente pode se lembrar claramente sobre a condição de quando ele, lá em Mateus capítulo 4, ele olha para Jesus Cristo enquanto está jejuando e fala assim: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos deste mundo. O próprio Jesus, ele fala que ele é o príncipe desse mundo. O apóstolo João fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele não é qualquer coisa. Ele não é de pequeno tamanho, nem de pequena monta. Esses textos não negam a derrota desses seres na cruz do Calvário. Porque se você começa a falar muito do demônio, fica parecendo que Jesus Cristo não completou a obra. Não é isso. Ele realmente, conforme Colossenses diz, expôs os principados e potestades e todas as forças do mal à vergonha, fazendo uma referência que era o que acontecia na guerra. Quando eles se conquistavam uma cidade, pegavam seus líderes, os generais, despiam eles e faziam eles andar nus. E aquelas pessoas jogavam frutas podres naquelas pessoas. Vergonha. O que esse texto está dizendo não é que Jesus não completou a obra, e sim que a obra está completa na cruz, mas esses principados, essas potestades, essas hostes, essas forças, elas continuam ativas e elas querem te destruir. E elas só vão parar quando tocar o apito final. Quando você olha um jogo de futebol, você vê que as pessoas elas lutam, até que o juiz apita. Quando o juiz apita, não há mais nada a ser feito. Esse apito ele vai ser dado. E ele se aproxima. E você vai estar no time vencedor ou no time perdedor? Você vai estar no time das pessoas que dormem ou das pessoas que estão acordadas? A palavra de Deus fala sobre isso, sobre essa condição. Os usurpadores, eles não admitiram as derrotas deles e nem que foram destruídos. Deste modo, eles continuam a tentar agir na sua vida. Primeiro, eles são poderosos. Segundo, eles são malignos. Nós somos maus. É interessante. Hoje, na Dominical, conforme a gente ia fazendo algumas expressões, eu usava algumas expressões que você já está acostumado, a irmã da Ais ali, ela... Entendeu? Porque não está acostumado a ouvir essa condição, da condição pecaminosa que eu tenho e que você tem. Os seres malignos, os seres espirituais, eles são muito mais malignos do que eu e você. A condição de poder, ela é neutra. Você pode usar a condição do poder para o bem, como pode usar para o mal. Os nossos inimigos espirituais, eles usam essas forças apenas de uma forma destrutiva, maligna. Eles odeiam a luz e se retraem diante dela. Se você é luz, ele se afasta de você. Se você é trevas, ele se aproxima de você. As trevas são a sua habitação natural, trevas da falsidade, trevas do pecado. Também são descritos como sendo as forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais, ou seja, você não consegue ver. Da mesma maneira que pela fé, você tem que acreditar na ação divina de Deus. Pela fé, você acredita na ação de Jesus Cristo na sua vida. Você também tem que entender que o inimigo das suas almas estão à sua volta. As trevas caracterizam as suas ações. E o aparecimento de Cristo na terra foi um sinal para uma explosão sem precedentes na atividade do poder das trevas, porque antes eles tinham total completo domínio. Quando você não é de Deus, ele te controla. E ele não perde tempo com você. Você está morto. A partir do momento em que você dá um sinal de vida, você já fica como uma referência para a destruição. Sofrem mais aqueles que têm a vida espiritual subindo e descendo. Sou crente, estou cansadinho. Sou crente, não posso fazer. Ele adora isso. Ele não vai para cima de você quando você está em alta. Ele espera que você vá em baixa. Porque ele já viu que o teu padrão é esse. Eu quero santidade. Eu quero a presença do Senhor. Eu quero orar, eu quero fazer. Mas logo depois você abandona e você volta à condição anterior. Ele ama
esse tipo de pessoa. São as pessoas que são consideradas mornas. São as pessoas que Deus fala que quando entra na boca dele dá vontade de vomitar. Não são nem frias, nem quentes. São pessoas que são mornas. Porque quando você pega um copo de água gelada e você pega um copo de água fervente e você mistura as duas, você acha que gera água morna. Alguém que está nesse sobe e desce, ele é uma água morna. Se esperamos vencê-los, temos que ter em mente que eles não possuem qualquer princípio moral. Poxa, eu espero que o diabo ele não seja tão duro comigo. Eu estou retendo meu tempo com o Senhor, eu estou retendo os meus recursos financeiros, eu estou deixando de abençoar a casa do Senhor, eu estou fazendo a obra do Senhor sem zelo e sem decência. Mas o diabo ele vai entender, afinal de contas eu estou passando uma grande luta e dificuldade. Ele não tem princípio moral. Se esperamos vencê-los, temos que entender que não há nenhum código de honra, não há nenhum sentimento nobre em relação a eles, e nós vemos isso claramente nas guerras humanas. A guerra humana, ela é apenas uma faísca, acho que foi o Filipe que falou, apenas uma faísca do que o diabo faz. Quando você vê as guerras, homens, eles são violentos, eles violentam, estupram, matam, cortam, rasgam. A gente vê a condição lá do Hamas, a gente não sabe a verdade ou não, colocou o bebê lá para ser queimado vivo e corta a cabeça de um, faz o negócio. Você olha e fala assim, meu Deus, o Satanás e seus demônios, eles são piores do que o que eu possa fazer ou o que você possa fazer. Eles não reconhecem nenhum tratado de paz. Hoje eu estou de férias. Eu estou indo para tal lugar, eu vou descansar e eu vou tirar um tempo de leitura da palavra. Você pode fazer isso na alimentação. Porque se você pegar do lado aqui, você tem uma gordurinha para você queimar. Espiritualmente isso não funciona. Não reconhece nenhum tratado de paz para restringir ou civilizar as armas da sua guerra. Eles são totalmente inescrupulosos e implacáveis na procura dos seus desígnios malignos. É assim que ele quer agir com você. Eles são poderosos, eles são malignos, mas eles também são astutos. Paulo escreve das ciladas do diabo, tendo declarado numa carta anterior, abre em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim, verso 11 e 12, 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. Por causa de vós eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhes ignoramos os desígnios, nós não descartamos ou deixamos de prestar atenção no qual o objetivo maior de Satanás sobre as nossas vidas, que é a destruição. Quando o diabo se transforma em anjo de luz, geralmente nós somos enganados sem nada suspeitar. Ele parece uma pessoa legal, ele parece um ser legal, uma oportunidade interessante, um adultério. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber, é só um momento. Uma coisa que eu roubo. Hoje eu brinquei com a minha esposa, com a minha filha, e falei assim, às vezes eu jogo umas coisas meio verdes assim, né? Aí nós estamos com aquela raquete de pernilongo lá que não está funcionando, né? Ela acende a luz, aí você passa no pernilongo assim, o pernilongo acho que até passa pelo meio e não faz nada com ele. E aí eu olhei e falei assim, aí a Luísa falou assim, precisamos comprar outra raquete. Eu falei assim, tem uma ideia melhor. Olha a palavra de Satanás, hein? Tem uma ideia melhor. Tem o tiozinho ali da feira que vende a mesma marca de raquete que a gente tem. A gente vai lá e compra a raquete dele, volta e depois mostra para ele que não está funcionando e fica com o negócio. Aí a Luísa olhou para mim e falou assim, pastor, acabou de pregar, já está falando besteira. Mas é assim que ele age. Ele fala uma coisa como essa, e aí você vai lá e fala assim, sabe que é uma boa ideia? Não vai fazer mal nenhum. Eu vou lá, troco a raquete, o cara vai com o fornecedor, troca. Ninguém sai perdendo nada. Vai na margem de prejuízo do cara.
Mas aí você começa a dar um passo em direção às trevas. Como você tem reagido com essa vozinha no teu ouvido? Entendeu? Fica dormindo um pouquinho mais. Está cansadinho? Você merece, você está cansado. Vamos lá, entendeu? Não faz isso não. Ou faz aquilo. Passa na frente. Usurpa. Eu, como professor, eu tenho direito a meia nas coisas. Aí nós fomos ontem num show lá muito legal, eu recomendo para todo mundo, muito legal. E aí a Luísa, como estudante, pagou meia, e eu paguei meia, e a Rosângela pagou inteira, porque ela não é estudante nem é professor. Alguém olhou, ela poderia não ter pago, mas está certo, entende? São coisas pequenas que a gente ouve. Quando o diabo se transforma em anjo de luz, geralmente somos enganados sem nada suspeitar. Isso porque raramente ele ataca dessa forma, preferindo sempre as trevas à luz. Ele é um lobo perigoso, mas também entra no rebanho de Cristo, disfarçado de ovelha. Por vezes ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não é o leão, mas ele ruge como um leão. E ele busca te enganar. Não devemos imaginar, portanto, que a perseguição aberta e a tentação declarada para pecar são as únicas armas que ele tem, porque não são. Essas são as armas mais escancaradas, mas ele tem outras armas mais importantes, que ele usa desde o começo do mundo. A primeira delas é dizer que ele é poderoso demais. Isso acontece muito com o abuso sexual. O abusador olha para aquele que está sendo abusado e fala: se você falar alguma coisa, eu acabo com a sua vida e acabo com os teus familiares, eu te exponho. É a figura de Satanás. Ele mostra que ele é forte demais. Mas ele também tem a figura do trapaceiro, em que ele joga meia verdade. Ele não vai chegar para você e falar assim: não, faz tal coisa. Não, ele fala mais ou menos. Ele traz uma meia verdade, uma coisa assim não tão explícita, e que você olha e fala assim: tá bom, eu não posso comer glúten, mas eu vou comer só uma fatiazinha de pão puma que o Nicolas trouxe. Aí eu vejo o resultado. As coisas, elas vêm muito mais fáceis para nós quando nós vemos alguma parcela de verdade dentro daquele discurso, e nós recebemos isso com muita facilidade, e nós comemos, e nós aceitamos. Dois perigos, dois extremos. Um é achar que o diabo não existe, e a outra é achar que o diabo, ele faz tudo. De um lado nós temos a condição humana, e nós temos trabalhado bastante essa condição humana, porque é a condição que está ao nosso alcance. É você ser bom, é você buscar ser verdadeiro, é você buscar ser fiel. Por isso que eu não falo tanto do diabo, porque a condição do diabo, ela é apenas um reflexo daquilo que você vive dentro do campo natural. Se você busca o fruto do Espírito, se você busca viver com amor, naturalmente as coisas que não são do amor, elas vão ser colocadas de lado. É natural. Mas algumas vezes a gente precisa falar que esse diabo, ele é real, ele é verdadeiro. E eu não posso nem colocar a culpa toda no diabo, mas eu também não posso colocar a culpa toda em mim. São dois extremos que são extremamente perigosos. Na caracterização que Paulo faz do poder das trevas, eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos. Pastor Paulo, como vencer esse inimigo? É impossível. Você não consegue. Se depender de você, joga a toalha. Lutas de boxe, quando o lutador ele já está cambaleante, entendeu? Vai haver um dano maior, o técnico vai lá e joga a toalha. Desiste. A única forma de você vencer essa batalha é estando junto com o Senhor dos Exércitos. Não tem outra. Não tem outra saída. Somos demasiadamente fracos e ingênuos. Muitos acham que são espirituais demais, mas apenas o poder de Deus pode nos defender e nos livrar da força, da maldade e da astúcia do diabo. Satanás, ele é poderoso. Seus demônios, eles podem dar nó em pingo d'água, mas muito mais poderoso é aquele que criou. Quando nós olhamos a figura daquele homem
que olha e fala assim: eu vou à casa do oleiro. Quem sou eu para dizer se o oleiro pode fazer um vaso para honra ou um vaso para desonra? Se ele vai fazer um vaso para colocar umas flores bonitas, como a Menísia tem, ou vou fazer um vaso sanitário para você ir lá e fazer cocô nele? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é Satanás diante da autoridade de Deus? Ninguém. Nós somos apenas o barro. Nós somos apenas o barro. É verdade que naqueles mesmos lugares celestes, daquele mesmo mundo invisível, é onde os principados e potestades estão operando. O verso 12 fala isso, que eles estão lá nas regiões celestiais. Foram, no entanto, derrotados na cruz e agora estão debaixo dos pés de Cristo e dos nossos, sempre na autoridade de Deus. Essa ideia de que, eu vou pisar na cabeça de Satanás, vou não sei o quê. Você sai dessa viagem na maionese, porque você não tem autoridade nenhuma. Você pode até pisar, mas da maneira que você pisa, ele morde seu calcanhar. Quando Paulo nos conclama a fazer uso do poder, da força e da fortaleza do nosso Senhor Jesus, ele usa exatamente o mesmo trio de palavras que ele usou em Efésios 1,19, falando sobre essa condição de nós tomarmos posse dessa autoridade, nos revestirmos dessa armadura, confiarmos em Deus. Duas exortações importantes, elas ficam lado a lado nesse texto que nós lemos. Primeiro, uma exortação geral: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele não fala claramente como que você faz isso. Ele fala simplesmente que você precisa estar pronto para a batalha. Se você vai viajar, faça uma revisão no carro. Enche o tanque do seu carro. Veja se está tudo em ordem. Se você vai receber alguém na sua casa, veja se os alimentos estão frescos. Se está tudo em ordem para você receber essas pessoas. Quando alguém vai lá para casa, a Rô vai lá, tira as roupas de cama, coloca uma roupinha diferente, não sei o que e tal. Se prepare. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é na sua força, é nele. E aí, na sequência do verso 11, ele vem ensino mais específico. Como que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Me revestindo da armadura de Deus. Essa armadura que é aquilo que vai nos proporcionar uma luta na batalha. É interessante que quando Davi ele foi lutar contra Golias, lhe é oferecido por Saul de colocar a armadura de Saul. Mas ele fala: eu não preciso dessa armadura humana. A armadura que eu tenho é uma armadura que ela é invisível, porque os meus poderes eles são invisíveis. E quando Davi chega diante de Golias, ele olha e fala: eu vou contra você, não na minha força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Porque a batalha dele não é contra a carne nem sangue. A batalha dele é espiritual. Você acha realmente que uma pedra é capaz de derrubar um homem guerreiro com quase 3 metros de altura? Você acha que Davi, mirrado, talvez um pouco maior do que o Daniel, ele teria capacidade de derrubar um homem naquela poder e estatura? Será que aquele homem não estaria pronto para qualquer coisa? A guerra ali não era carnal. A guerra ali era espiritual. E Davi sabia muito bem. Não era espada, não era armadura humana, mas eram armas espirituais. Quando ele derruba Golias, ele pega a própria espada de Golias, que devia pesar lá, sei lá, uns 50 quilos, e ele consegue cortar a cabeça de Golias. E aí o que acontece com aquele exército filisteu? Ele bate em retirada porque ele pensa: espera um pouquinho, se esse jovem tão pequeno, ele pode fazer isso, imagina os soldados mais valorosos. Mas eles não entendiam que a guerra deles não era carnal e era espiritual. Os 2 mandamentos, eles são exemplos de um ensino, de um trabalho equilibrado. Eu tenho que olhar sim para as minhas responsabilidades. Tenho que fazer minha parte, mas eu também tenho que olhar e entender que há um inimigo querendo me destruir. Alguns cristãos são tão autoconfiantes que imaginam que pode se defender sozinho, sem a força e a armadura do Senhor. Estão enganados.
Outros estão tão desconfiados de si mesmo que imaginam que nada tem para contribuir para a vitória na guerra espiritual e também estão enganados. Porque Deus decidiu, Ele dá uma armadura espiritual e fala, vista e guerreie, vista e lute. Eu faço sempre a referência em relação a Minísia e o Nicolas que vão lá fazer o evangelismo. Se ele comandasse um anjo, seria muito mais eficaz. Mas ele prefere mandar seres humanos frágeis para alcançar outros seres humanos frágeis. E aí reveste eles da autoridade. O que vai acontecer na glória nós vamos descobrir. Tanto o efeito do trabalho deles, como a falta do efeito de vocês em participarem disso. Ah, mas eu tenho tanta ocupação. Será que tem? Será que o Nicolas ele é uma pessoa que ele não tem nada a fazer? A Minísia não tem nada a fazer. Será que é isso? Ambos os tipos estão enganados. Paulo expressa uma combinação apropriada da capacitação divina e a cooperação humana. O poder realmente é do Senhor e sem a força do seu poder nós falharemos e cairemos. Mas mesmo assim precisamos ser fortalecidos nele e na sua força. Semelhantemente, a armadura de Deus e sem ela ficaremos fatalmente desprotegidos e expostos. Mas de nossa parte, há necessidade de lançar mão dela e vesti-la. Realmente devemos assim fazer, peça por peça, conforme o apóstolo Paulo vai começar a explicar que a armadura espiritual é essa que você precisa se revestir. Não é eu que vou fazer uma campanha da armadura espiritual e aí você vai colocar a mãozinha na cabeça. Ah, eu estou colocando o capacete da salvação. Ah, eu estou amarrando. Não, não é nada disso. É a sua leitura da palavra, entendimento da palavra e a aplicação da palavra. E isso vai fazer com que quando Satanás olhar para você, isso é normal, gente. É como o ladrão faz. Ele vai lá e olha no carro do Felipe. Está vendo o alarme aceso, piscando lá? Eu não vou nesse. Vai lá e vê o carro do Paulo, não tem alarme, eu vou nesse. Quando ele olha para você espiritualmente, apesar de você não conseguir ver as peças da armadura na sua vida ou na vida do seu irmão, ele vê. Porque é algo espiritual e invisível. Quando ele olha para você e vê a armadura espiritual em você, ele fala, eu não vou nesse, eu vou no outro. Porque com o outro eu posso, com esse eu não posso. Amém, queridos? Senhor Deus, queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, pedindo a ti que o Senhor nos revista da tua armadura espiritual. Precisamos realmente, Pai querido, que o Senhor nos revista, nos ensina a viver segundo os teus preceitos, segundo a tua vontade. Unge-nos, Pai, com o teu óleo e firma os nossos pés sobre a rocha. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.